O Vasco não é para amadores. Faz uma coletiva, deve estar rolando agora que eu estou gravando esse vídeo para o nosso grande Marcelo do Boa Noite. A coletiva vai ser, então, no caso, para o nosso Esperta Vascaíno, 2h59 manda para o nosso grupo com a assessoria, da assessoria com nós, da imprensa, que haveria uma entrevista coletiva com o Lúcio Barbosa falando da demissão do agora ex-diretor Alexandre Matos. Não dava para ninguém ir. Acho que a ideia mirabolante foi evitar que a imprensa fosse e o Lúcio fosse bombardeado por perguntas. Mas mandei a pergunta via assessoria para assessoria. Não sei se ainda não dá nem ainda no momento de eu ver a coletiva na Vasco TV, só vou poder ver mais tarde. Por isso também vai sair nosso Desperta Vascaíno e caiu o Alexandre. E muito se deve pelo vazamento. Tem guerra de narrativa, né, da conversa dele com o Pedrosa. Eu não boto fogo por ninguém, só que eu acho que o Pedrosa, pelo ótimo jornalista que é, eu jogaria toda a credibilidade dele, que ele durou anos para se construir. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. Olha, o nosso clube é uma várzea. Eu sei que vocês não gostariam que eu falasse isso, eu não gostaria de estar falando isso, mas ela é uma verdadeira bagunça. Você sabe que é canal de Vasco, Fórmula 1. Na Fórmula 1, a Red Bull está uma bagunça. Fora das pistas, mas dentro está dando conta do recado, ganhando corridas. E no Vasco, ao contrário, o Vasco não dá alegria para o seu torcedor, nem nas 4 linhas, e é uma verdadeira bagunça. Associativo, SAF, não importa, ela é uma verdadeira zona. E caiu o Alexandre Matos. Bom, a janela nesse primeiro semestre do treinador pagou um valor de astro para contratar o zagueiro João Vitor, junto ao Benfica de Portugal. Depois contratou também um valor alto para o Aston. E depois fez aquisições de baixo custo de jogadores que não vêm para solucionar. Ainda deixa escancarados problemas como o Cleiton, como o Davi. Bom, e acumulou o quê? Eliminação do Campeonato Carioca para o poderoso Nova Iguaçu. O time segue treinando, com exceção do Léo Jardim, que está lá com a seleção brasileira nesses amistosos que vai rolar no sábado e na próxima terça-feira contra a Inglaterra e Espanha, respectivamente. E para acumular a zona, o Mago, que é diferente do Adrianelli, mas veio contratado pelo Vasco com o status de mago, aquele que faz daquele time campeão. Foi campeão pelo Cruzeiro, foi campeão pelo Palmeiras,
Mas parece que no Vasco ele desaprendeu o que ele havia feito nos outros clubes. Thiago, você estava lá na entrevista coletiva que ele foi apresentado, que ele falou de crescimento, como fala, com sustentação. Saber que porque está ganhando ou não ganhar, sem saber que porque está ganhando e depois paga um preço caro por isso. Beleza? Eu concordei. Mas dá para ter um crescimento sustentável mantendo um time campeão. Campeão não precisa ser campeão, mas sem passar susto, sem passar por sufoco. Aliás, o nosso cria, né, o Douglas Luiz, que está no futebol inglês, encontrou o Léo Jardim lá na seleção brasileira. E ele é dos poucos atletas que não esconde ao lado do torcedor. E ele perguntou ao Léo Jardim: vamos passar sufoco de novo? Existe. Fora do Alexandre Matos parece pelo menos ter desaprendido tudo que ele aprendeu. Não, eu reconheço os problemas que ele teve. Pela primeira vez na vida, ele trabalhou com um cargo acima dele, tendo que pedir autorização para cargos acima, mas ele não teve carta branca. Eu reconheço isso. Só que ele teve 100 milhões para gastar nessa primeira janela, só contratou. O João Vitor até achei ok. Jogadores de qualidade no Vitória. Mas eu ainda creio que quando ele aprender a fazer uma função de recomposição que o Gabriel Peck fazia, vai ser uma contratação ainda útil, mas no momento, o futebol momento não está sendo. Mas não. Se combinar isso, ele ainda poderia corrigir rotas, como o Paulo Brax corrigiu a rota no segundo semestre, no ano passado. Eu já tinha falado aqui que não, o Vasco dificilmente vai contratar alguém para resolver nessa janela doméstica, já que a janela global está fechada, agora só no meio do ano. Eu estava falando no Balão Feitas, inclusive eu dou um abraço ao grande ídolo, que eu chamo carinhosamente de ídolo, o Wellington Campos, que praticamente confirmou a minha apuração e do detetive Vasco, o Marcos Jacomes, que não rola essa contratação. Ouvi tanto do lado do Vasco quanto do Botafogo, e ele ouviu do próprio Matos que não rolava essa contratação. E até porque o Marlon Freitas é titular do Botafogo. Bom, isso tudo houve um vazamento da conversa do Alexandre Matos e do Lucas Pedro. Bom, nem vou falar a seletividade o que eu acho que um personagem como o Marcelo Matos, diretor de futebol, reclamava justamente disso, do Paulo Brax, que ele era seletivo, né, falava só com o canal famoso. Depois, quando ele saiu, que ele veio me pedir desculpa, que ele falou que ele não havia registrado o meu telefone no celular dele. E como o Lucas fez uma live no canal dele aqui no YouTube, ele é do SBT, mas ele tem um canal também aqui no YouTube, falando-se da apuração dele, que inclusive o Matos mentiu para a comissão técnica, a 77, não havia
aprovado a contratação do André Silva, quando na verdade ele sequer mandou um e-mail para a empresa norte-americana solicitando a contratação desse jogador. Depois no Emiliano Dias e diretamente no Lúcio Barbosa e tocar à frente dessa possível contratação, mas no meio disso o São Paulo se interessou pelo jogador. E temos visibilidade de que o São Paulo vai disputar uma Libertadores da América e o Vasco vai disputar uma competição nacional. Ele optou pelo São Paulo, embora o ex-clube dele, né, lá de Portugal, até gostou mais da oferta do Vasco do que do São Paulo, mas hoje em dia pesa muito a vontade do atleta. E ele optou pelo São Paulo, mas podia ter fechado antes, bem antes do São Paulo se interessar pelo jogador. Bom, aí ele tentou dar a sua versão, o Lucas Pedrosa, conversa em off entre jornalista e fonte normal, perfeitamente normal, só que vazou essa conversa. Bom, como havia muito erro de citação na fala do Matos, embora ele não tenha, ele recebe, eu vejo que ele recebe as solicitações no WhatsApp, só que ele não responde. Às vezes respondia só fazendo assim, beleza? Mas como não aparece a foto, dá para ver que ele não registrou o meu telefone nos contatos dele. E não sem problema, mas vazou uma conversa. Um escândalo, até porque ele me mostrou muito abandono, dizendo que tanto faz. Em termos de jogadores de via essa força, se via algum Gustavo Coelho, tanto fazia para ele. Pegou muito mal pela 77, embora ele dê uma versão aos colegas, atenção vascaínos, um abraço ao Flávio, ao Emerson Rocha, grandes pessoas que eu tenho apreço para essas pessoas, né? A diligência acontece, mas eu gosto muito dessas pessoas, assim como o Pedrosa. E o Matos deu a versão dele dizendo que foi o próprio Pedrosa que tirou o print da conversa e que era para mostrar para um amigo lá do Pedrosa de São Paulo. Bom, o Pedrosa ficou calado desde quando foi vazado a conversa ontem e hoje, depois da notícia da demissão do Marcelo Matos, que ele falou que o vazamento foi do próprio Matos. Ou seja, está uma guerra de narrativa entre os dois. Vou chegar lá, na minha opinião, mas antes vamos falar aos fatos. Aos fatos é que o vazamento não soou bem para os americanos. Eles viram conduta antiética ali. E a demora de contratar um diretor de marketing para tocar na negociação para um patrocinador master. O Lúcio Barbosa está pressionado para dialogar com esse diretor e acertar logo com esse patrocinador master. Tudo isso acumulou, e fora que a própria 77, depois da eliminação do Campeonato Carioca, embora a meta fosse chegar no mínimo às semifinais do Campeonato Carioca, ela não ficou satisfeita da forma que o Vasco foi eliminado no Campeonato Carioca. Acumula-se isso, vazamento antiético, que pela visão dos americanos foi um estopim para a demissão do... Bom, quem está
falando a verdade, Thiago Matos ou Pedrosa? Não sei. Não sou amigo do Pedrosa, sou colega de profissão do Pedrosa. A gente se trata bem quando a gente se esbarra nas coletivas. Eu sou amigo do Alexandre Matos. É uma fonte apenas, como deveria ser para todo mundo, ser amigo de fonte. Né? Igual o Galvão Bueno, quase estou sendo no cola. Até quando eu falar de Fórmula 1, ainda estou para fazer esse vídeo. Do grande problema que o Reginaldo Leme teve com o Galvão Bueno por causa da confusão entre fonte e jornalista que o Galvão tinha com a Ayrton. Mas não coloco a mão no fogo com ninguém. Só que o Pedrosa é um grande jornalista infantil. Desculpa, ele tem um senso de apuração muito grande, né? Eu vi que pouco erra. Só que ele também tem esse problema que eu já falei na cara dele, de mentir com colegas, tem outras fontes, vai para um outro caminho de notícia. Não acho isso legal. Eu falei isso, inclusive naquele treino aberto que teve 6-9, eu falei na cara dele isso. E uma certa coisa, mas parece que nessa profissão a classe não é muito unida. Muitos têm como amarra, como sobrevivência. De vez em quando ele acontece uma notícia diferente do que eles estavam apurando dentro da carteirada e tudo mais. Mas é um cara muito bom, muito talentoso. E construiu uma imagem, uma credibilidade que dura anos para se construir, com muito trabalho, com muita sinceridade. Eu acho que ele jogaria tudo pelo ralo. Jogando para o escanteio a sua própria criatividade, inclusive, né, carregando uma lei, né, constitucional de proteger a fonte. Seria burrice pelo lado dele fazer isso. Então eu não acredito, eu acho improvável que tenha sido Pedrosa o vazamento dessa informação da fala do Matos para ele, que acabou sendo vazado. Acabou os dois depois confirmando que houve essa conversa. O fato é que, se você ver aqui o clube de Itamar, a gente achou que quando o futebol saiu da associação, virou SAF, a linha de trabalho do clube fosse extremamente profissional. E a gente está vendo uma verdadeira, mas é uma verdadeira bagunça. Um cara que veio como super fodão, desculpem, né? Um super-herói nos diretores de futebol, um marco, fazendo cena de amadorismo no clube. Parece que ainda está na época da associação. Olha, uma bagunça que nem a associação fazia. E para acumular isso tudo, marca uma coletiva faltando 2 horas, longe pra caramba da Barra da Tijuca, que não dá para ninguém, ou poucos dias. Eu acho que até quem não falou nada, não reclamou lá no nosso grupo de assessoria. Estava achando que não consigo mais conseguir. Ainda mais com a previsão de temporal no Rio de Janeiro. Bom, ainda não sabemos se virá alguém para o lugar.
maneira que o próximo realmente fale com todo mundo, né, no privilegiar o B. Não, rolou isso com o Prax, rolou isso com o Matos. Porque todos nós temos compromisso com o torcedor vascaíno. Eu não está falando com o Thiago, não está falando com o fulano, o ciclano está falando com a massa vascaína, uns tem mau alcance, outros menos, mas está falando com a massa vascaína, que ele tenha tratamento igualitário para todo mundo. Já eu passo para a assessoria que também aprenda com isso, que a última janela aberta, né, não foi avisado para todo mundo que estava aberto para a exclusiva, e eles selecionaram quem merecia entrevistar exclusivamente algum personagem. A gente aqui tem um complexo de vira-latas que acha que tudo que veio dos Estados Unidos é legal, organizado, muito show de bola. Cara, uma bagunça. Dá inveja na associação. Bom, gente, nessa até o nosso Desperta Vascaíno, que vai ser a entrevista do Lúcio Barbosa, passando ou não minha pergunta, o nosso compromisso é com o torcedor vascaíno. E daqui a também hoje falaremos de Fórmula 1, que tem a Cid Hoff processando a filha.